O canal é o DW Brasil e o título do vídeo é Não caia no conto comunista. A ameaça comunista é um devaneio, é uma fantasia? Heitor Sintra comenta: já que o convite foi feito, então vou complementar o debate com o meu ponto de vista. Não concordo com muitos dos argumentos trazidos no vídeo, Albert. A começar pelo uso simplório do termo segundo especialistas. Isso não colabora com o debate porque a própria narrativa desses especialistas pode estar cheia de vieses, o que interfere na imparcialidade da informação. Mas eu trago destaque para o argumento dos países europeus que têm adotado governos de centro-esquerda ou social-democracia, como Suécia e Alemanha. A teoria socialista surgiu com Karl Marx, filósofo socialista alemão, ou seja, o socialismo surgiu na Europa e migrou para os outros continentes ao longo do tempo. No entanto, é importante ressaltar que entre Europa e América Latina existem diferenças políticas muito profundas desde a época da colonização da América. A esquerda europeia é muito diferente da esquerda latino-americana. Na Europa, os conceitos de capitalismo e livre mercado estão muito bem consolidados, principalmente levando em considerações as liberdades civis e o elevado desenvolvimento social, industrial e financeiro do continente. Na América Latina ainda impera um raciocínio preconizado por muitos grupos e partidos de esquerda de que o capitalismo falhou e que a injustiça social, a fome e o abismo financeiro existente entre as classes sociais é culpa do mercado e das corporações que apenas visam lucro. Mas esses mesmos grupos e partidos desconsideram o personagem de influência da iniciativa privada na criação de empregos e geração de oportunidades para o crescimento econômico. Na América Latina, o desenvolvimento do capitalismo ainda é criticado, quando, na verdade, o que a história nos mostra é que o socialismo desmoronou miseravelmente, ceifando a vida de milhões de pessoas nos países que adotam esse regime político-econômico, em especial no período da União Soviética. E acrescento, houve dias na Venezuela em que os milicianos chegaram a matar 300 pessoas num só dia. E faz um bom tempo que o governo da Venezuela autorizou a polícia e o exército a atirar no povo. Além disso, continua o Heitor Sintra. Além disso, a experiência que estamos tendo neste momento no continente americano não é nada animadora. Nos Estados Unidos da América, após a chegada de Joe Biden ao poder, a economia sofre uma elevação inflacionária histórica. Nos Estados Unidos, após a chegada de Joe Biden ao poder, estou repetindo, a economia sofre uma elevação inflacionária histórica. Em contraponto, no governo Trump, ainda que Donald John Trump seja uma figura polêmica, a economia americana apresentou um ótimo resultado e os Estados Unidos conseguiram estabelecer uma comunicação diplomática estável com a Rússia, China e até Coreia do Norte. Na América Latina, temos os exemplos de Cuba, Venezuela, Nicarágua, Argentina, Bolívia, Colômbia e Chile, todos governados pela esquerda, socialista comunista. E embora alguns deles admitam que a Venezuela não é o modelo a ser seguido, o cenário geopolítico atual
evidencia que as economias desses países estão extremamente fragilizadas, fracas. Há uma ameaça constante de supressão de direitos, como visto na Nicarágua, que iniciou uma perseguição às igrejas e cerceamento da liberdade de expressão com o fechamento de rádios e emissoras de TV, estabelecendo uma verdadeira ditadura. No Chile, houve até mesmo uma proposta de nova constituinte, com características marcantes e predominantes de ideias de esquerda, o que soa inadequado num cenário democrático. A Argentina apresenta uma das maiores inflações, A Argentina apresenta uma das maiores inflações da história e grande parte da população enfrenta a fome, ou seja, quase 45% ou mais da população estão abaixo da linha da baixa renda. E mesmo no Brasil, ainda que tenha se mantido capitalista, no período em que a esquerda governou o país, e mesmo no Brasil, ainda que tenha se mantido capitalista, no período em que a esquerda governou o país, nós tivemos diversos problemas relacionados aos maiores escândalos de corrupção da história. Muitas pessoas com fome ou em estado de insegurança alimentar, ou estado de insegurança alimentar severa, e o sistema de saúde totalmente precarizado ou quase falido. Portanto, o medo da ameaça comunista no Brasil é legítimo. O medo da ameaça comunista no Brasil é legítimo. As informações que recebemos dos nossos vizinhos são inegavelmente assustadoras. Não estou dizendo que um governo de direita seria a salvação eterna e absoluta das nossas vidas. Vivemos numa democracia, mas não concordo com o título do vídeo. Atualmente, diante da situação política que estamos observando em outros países do mundo, eu chego à conclusão de que o tal conto da ameaça comunista, definitivamente nunca é um mero devaneio. Esse conto da ameaça não é um conto da ameaça comunista. Esta ameaça comunista é realmente possível, é verdadeiro. Existe uma ameaça comunista sim no Brasil. E acrescentando, contra a ameaça comunista, contra Luiz Inácio, Nicolás Maduro, Hugo Chávez, Fidel Castro da Silva, o nome dele é grande mesmo, é um nome grande sim. Luiz Inácio Lula, Nicolás Maduro, Hugo Chávez, Fidel Castro da Silva. Contra a ameaça do Partido dos Trabalhadores do Brasil e os seus aliados, nós temos na Bíblia, o artigo SL 55:15. O que é isso? É o Salmo 55, versículo 15. A morte os surpreenda, desçam vivos para o inferno, porque o mal está nas suas habitações e no interior deles. Salmo 55, versículo 15. Se está escrito na Bíblia, então isto é assim diz o Senhor. Salmo 55, versículo 15. A morte os surpreenda, desçam vivos para o inferno, para o Sheol, porque a maldade está nas suas habitações, no interior deles. Gostou? Gostou ou não? Artigo SL 55:15. Se está escrito na Bíblia, isto é assim, diz o Senhor. Na nova tradução na linguagem de hoje, que é a NTLH, uma das versões populares da Bíblia no Brasil, NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, o Salmo 55:15 fica assim: que a morte venha de repente sobre os nossos inimigos socialistas comunistas, que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Para descer vivo para o mundo dos mortos, eu acho que só através de um câncer em estado terminal, um tumor no cérebro, um câncer em estado terminal. E lembre-se, vou logo avisando,
No YouTube, basta digitar na barra de pesquisas do YouTube, por exemplo, Salmo 55, NTLH, Cid Moreira. Está na voz do Cid Moreira no YouTube. Esse texto aqui. Não vem com conversa mole, não. Está aí no YouTube. Salmo 50, você digita Salmo 55, NTLH, Cid Moreira. A Bíblia toda está no YouTube. Salmo 57, versículo 4. Né? Parafraseando. Estamos cercados de inimigos socialistas comunistas, né? Corruptos, profundamente corruptos. Eles são como leões e querem devorar nosso sustento, nossos pagamentos. Os seus dentes são como lanças e flechas, e a língua deles como a espada afiada. Salmo 52, versículo 7. Você conhece este homem? Vejam, Salmo 52, versículo 7. NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, né? Uma das traduções populares da Bíblia no Brasil. Salmo 52, versículo 7. Vejam, um homem que não pedia a Deus que o protegesse. Ele só confiava na sua grande riqueza, na sua grande fortuna, e procurava segurança na sua própria maldade. Salmo 52, versículo 7. Você conhece este homem? Não, não é Luiz Inácio Lula, Nicolás Maduro, Fidel Castro da Silva. Luiz Inácio Lula, Nicolás Maduro, Hugo Chávez, Fidel Castro da Silva. É um nome grande e comprido. Luiz Inácio Lula, Nicolás Maduro, Hugo Chávez, Fidel Castro da Silva. Quer dizer, que a pessoa passa 24 horas por dia falando de democracia. Passa 24 horas falando de democracia, mas vive em amizade íntima com Nicolás Maduro, da Venezuela, de Caracas, na Venezuela, e de ditadores comunistas da África, amizade íntima com Daniel Ortega, da Nicarágua? Não sei. E ainda faz apologia à memória de Hugo Chávez e Fidel Castro. Mas tem outros aí que falam de democracia e rejeitam essas ideologias que segue Nicolás Maduro, de Caracas, na Venezuela. Pessoas que falam de democracia e que rejeitam o socialismo comunista.